Amém? Você já abriu a sua Bíblia? Está aí para você também na tela o texto que nós iremos fazer a leitura. E é um texto já conhecido, né? Que nós iremos ler mesmo assim. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir as orientações do nosso Deus para que eu e você nós possamos entender a palavra que será ministrada aqui aos nossos corações. Então, mais uma vez, feche os teus olhos aí e ore ao Senhor, pedindo ao Senhor que conceda graça sobre a sua vida, conceda graça sobre a sua mente, para que você possa ater, né, dos textos bíblicos, da pregação da palavra de Deus, assim como nós vamos ministrar e vinda como palavra do próprio Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra lida, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor a todos nós nos ilumine, nos edifique e aumente, ó Deus, a nossa fé no Senhor através da exposição da Tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui, irmãos, 2 minutinhos. Pronto. Voltamos. Irmãos, então você que já percebe aí, né? Percebeu aí o tema do nosso estudo de hoje, do nosso panorama de hoje, a origem. Esta é a mensagem do livro de Gênesis, em um aspecto bem geral. Nós vamos detalhar um pouco aqui, mas a origem é do que se trata, né, de forma abrangente, o livro do Gênesis. Então, irmãos, nós hoje estamos de volta aí aos nossos panoramas. Nós abordamos isso nas quartas-feiras como um ponto de apoio para que nós possamos estudar a Bíblia à medida em que a vamos lendo. Então, nós estamos lendo a Bíblia em 2 anos, já estamos aí na reta final. Esse mês nós iniciamos o livro de Gênesis, vamos ler todo o Antigo Testamento, exceto o livro de Salmos e o de Provérbios, porque esses nós já lemos intercalando aí com o Novo Testamento. Então, nós voltamos aos nossos panoramas. E hoje, pela graça do nosso Deus, pela misericórdia do nosso Deus, nós vamos então estudar panoramicamente, né, o livro de Gênesis. E esse livro, irmãos, ele é muito precioso a nós, os servos de Deus, porque ele carrega em si ensinamentos que são cruciais, importantíssimos para a sua fé, para a minha fé, para a fé que nós professamos em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo habitando nas nossas vidas. Então, eu convido você a ficar muito atento aí a esse panorama que nós vamos fazer. Falar sobre Gênesis não é algo muito fácil, porque envolve muitas questões figuradas, né? E números e genealogias, enfim, é um livro denso, é um livro difícil, mas de forma panorâmica a gente consegue caminhar bem. E eu já disse a você que é desejo meu, até falava isso com um pastor amigo meu, quando ele viu a postagem do tema, ele até perguntou se vinha uma outra série por aí, né? Ele sabe que eu estou pregando a série no Sermão do Monte, e ele pensou que viria uma outra aí sobre Gênesis. E eu disse, não, é só a nível de panorama primeiro, mas, como você já sabe, falei para você, já falei para ele e falei para ele hoje também, é desejo meu pregar expositivamente o livro de Gênesis, versículo por versículo, para que nós possamos entender mais sobre a criação, sobre o pecado, sobre a redenção, né? Então, ore por isso, né? Quando a gente terminar a série do Sermão do Monte, e nós vamos então expor para os irmãos ou a carta de Paulo aos Romanos, ou então o livro de Gênesis. Então, ore por isso, né? Eu estou orando, estou me preparando para isso, e vai que Deus nos dê a graça de expor o livro de Gênesis para os irmãos. Será realmente algo bem
bem interessante de se fazer e para a igreja de se contemplar, tá certo? Então hoje nós vamos caminhar aí a nível de panorama no livro de Gênesis. Irmãos, nós devemos começar então a falar, quando a gente fala sobre o livro de Gênesis, a primeira coisa, na minha concepção, importante de se dizer, é sobre a divisão clássica que existe aqui nesse livro. Então, como nos outros livros aí que nós já vimos, nos outros panoramas, cada livro da Bíblia tem a sua divisão interna, clássica, né? Respeitada por todos os teólogos, todos os estudiosos sérios da palavra de Deus. O livro de Gênesis não é diferente. Então, nele existe uma divisão clássica, geral, que é a divisão do capítulo 1 até o capítulo 11 e do capítulo 12 até o capítulo 50. Então, quando você lê os primeiros 11 capítulos, e na nossa leitura nós já passamos dele, né? Você tem então o relato da criação, que é conhecido também como o primeiro acontecimento, ou a origem de tudo, ou o início de tudo, ou até mesmo um nome mais técnico, a história primeva, ou primerra, que falado aí, ou também a primeira história. Então, essas são as maneiras que são conhecidas, essa primeira divisão do livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11. Do capítulo 12 até o último capítulo, que é o capítulo 50, nós temos aí a história de Abraão e os seus descendentes. E aí, pontualmente, começa a história da redenção de forma necessária, concreta, tá certo? Nosso panorama hoje, ele será somente sobre a primeira parte do livro, ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 11. Na verdade, nem vai abranger até o capítulo 11, irmãos, porque quando você faz um panorama do livro de Gênesis, mesmo que dessa forma, dividindo ele, o que você tem, na verdade, é um panorama dos panoramas, porque um panorama completo desses 11 capítulos levaria aí um tempo que nós não temos aqui, né? Teríamos em uma outra oportunidade estudando panorama por panorama, e assim a gente iria caminhar. Mas na quarta que vem, eu quero então, se Deus quiser, meditar com você sobre um panorama dos panoramas, sobre aí a última parte do livro, que é do capítulo 12 até o capítulo 50, falando um pouco sobre a história e a vida e a pessoa de Abraão, tá certo? Então, de início aí fica essa divisão clássica para você, tá bom? Agora, sobre a autoria do livro, eu quero conversar um pouco com você, e eu queria muito a sua atenção para esse aspecto também. Porque, irmãos, é importante entrar no assunto do livro de Gênesis falando da sua autoria logo também no início. Por quê? Porque que nós temos um princípio muito importante, irmãos, e que deve ser notado por todos nós. Se você ainda não percebeu esse princípio, é importante que você volte a sua atenção para ele e tome ele como princípio bíblico para toda a sua vida. Inclusive, você que é membro da Primeira Igreja Batista em Itaberaí, você que está estudando aí o Sermão do Monte, e nele você tem aí as palavras também do Deus no passado, aqui na lei, na Torá, nos 5 primeiros livros, e até mesmo no livro de Gênesis, é muito importante para que você embase tudo aquilo que você está ouvindo, vendo, assistindo aí, ou ouvindo, né, acerca dos áudios, através dos áudios. Então, na autoria de Gênesis, nós temos um princípio básico, essencial para a fé cristã. Veja só, nós devemos receber esse livro de Gênesis, assim como todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ou os 4 depois do livro de Gênesis, como autoria de Moisés. E isso, irmãos, é verdade por vários motivos. Por mais que nós hoje tenhamos a argumentação de que, nós não estávamos lá para saber se realmente foi Moisés quem escreveu. Então tem muitos argumentos dessa natureza que sim, em uma certa instância, muito pequena aliás, tem a sua validade, mas nós precisamos nos ater a um princípio muito maior. Ouça só, nós devemos pegar esses livros e tê-los como autoria do próprio Moisés por vários motivos. Veja só,
todos os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles requerem para si mesmos Moisés como os seus autor, como o autor, né, principal, ou como o autor de forma propriamente dito desses livros. Os próprios livros requerem para si Moisés como autor deles. Veja só, em vários lugares em todos esses livros, esses 5 primeiros que nós já citamos aqui, você conhece muito bem, está dito algo dessa natureza. E Deus disse a Moisés, escreva. Deus ordenou a Moisés que escrevesse. Então, quando você lê esses 5 primeiros livros, você percebe isso de forma muito clara, categórica, escrita literalmente. Também, nos outros livros do Antigo Testamento, nos demais livros do Antigo Testamento, eles também requerem a lei como vindo de Moisés, ou escrita pelo próprio Moisés. Por exemplo, nos outros livros, nos profetas maiores, profetas menores, nos livros sapienciais, que é os livros de sabedoria, Salmo, Provérbios, Eclesiastes também em uma instância, você tem ali menções, citações da lei, citações dos escritos antigos, citações dos livros aí, pentateucos, né? Como livros escritos ou de Moisés, como por exemplo, a lei de Moisés ou o livro de Moisés. Então, quando os outros livros do Antigo Testamento mencionam esses 5 primeiros livros, a Torá ou o Pentateuco, é exatamente a mesma coisa, você tem escrito algo dessa natureza, a lei de Moisés ou o livro de Moisés. Então, irmãos, logo de início, você percebe o próprio Antigo Testamento requisitando Moisés como autor dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E agora é que a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Veja bem, se até aqui você tem todo o Antigo Testamento requerindo Moisés como autor dos 5 primeiros livros, inclusive do livro de Gênesis que nós estamos estudando aqui, daqui para frente você tem 2 coisas importantes. Primeiro, o próprio Jesus também reconhecendo a autoria de Moisés sobre os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Em vários momentos, nas falas de Jesus, você vê Jesus citando a lei de Moisés, os escritos de Moisés, os 10 mandamentos de Moisés. Então você vê o próprio Jesus fazendo isso. Nós poderíamos fazer uma pesquisa aqui, como você está acostumado, eu fazer no templo, mas Gênesis, como disse, é algo que demanda muito tempo e nós vamos ler tudo isso aí ao longo do tempo, então nós não vamos fazer isso aqui. Mas você que está lendo aí já o livro de Gênesis e vai continuar fazendo a leitura dos outros primeiros livros e do Antigo Testamento como um todo, você pode se ater a isso. Quando o Antigo Testamento ele requer para si Moisés como autor, e também você que já leu o Novo Testamento pode perceber isso de forma muito clara. Jesus citando a lei como lei de Moisés, mostrando assim que Jesus reconhecia a autoria de Moisés sobre esses livros, em especial de Gênesis que nós estamos estudando. Segundo ponto daqui para frente, os próprios apóstolos de Jesus, todos eles, irmãos, incondicionalmente, eles também mantiveram a mesma posição ou a mesma postura de Jesus e os demais autores do restante do Antigo Testamento. Então aqui você tem, desde os primórdios, né, os 5 primeiros livros, todo o Antigo Testamento, Jesus e os discípulos de Jesus, os apóstolos, nas suas cartas, nos seus livros, também reconhecendo Moisés como autor dos 5 primeiros livros, em essencial e especial do livro de Gênesis que nós estamos estudando. Agora, qual é o princípio, então, dentro dessa primeira parte que eu quero colocar diante de você, que é a autoria? Ouça, irmãos, se eu e você, nós tratamos o Pentateuco, ou até mesmo o livro de Gênesis, ou qualquer um outro livro do Pentateuco separadamente, como não escrito por Moisés, nós estamos dizendo algumas coisas. Preste atenção. Primeiro,
todos os 5 primeiros livros estão equivocados nesse aspecto, de que Moisés foi o seu autor. Todos os autores dos demais livros do Antigo Testamento também se equivocaram nesse aspecto. E estamos dizendo mais, Jesus se equivocou nesse aspecto, porque Jesus disse que a lei era de Moisés. E também todos os apóstolos de Jesus se equivocaram nesse aspecto. Agora, é aqui que mora o real perigo de afirmações como essa. Se todos esses se equivocaram nesse aspecto, com relação à autoria, com relação a esses livros, quem é que garante, irmãos, que eles também não se equivocaram nos demais aspectos ditos, escritos, mencionados, revelados na palavra de Deus? E o pior, se o próprio Jesus se enganou nesse aspecto em dizer que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive o livro de Gênesis, quem pode garantir que Jesus ele não se enganou nas suas demais falas? Não é verdade? Então, por exemplo, Jesus ele promete que estará o tempo todo com aquele que está cumprindo a missão. Se Jesus se enganou quando disse que Moisés ele escreveu os 5 primeiros livros, a lei, a Torá, o Pentateuco, quem é que garante que Jesus não possa ter se equivocado ou se enganado, né? Ou que ele vai cumprir essa promessa? Nós não temos nenhuma garantia. Então, se Jesus ele disse algo a respeito do Antigo Testamento, nós devemos crer como de fato está dito pelo próprio Jesus, né? Então, é melhor que eu e você nós deixemos isso do jeito que está. Ou seja, Moisés escreveu Gênesis, Moisés escreveu os outros 4 livros que nós vamos estudar aqui. Então, enquanto estivermos estudando o Pentateuco, você deve ter isso em mente. Foi Moisés quem escreveu. Agora, pode sim não ter vindo da pena de Moisés, das próprias mãos de Moisés, né? Mas foi algo ditado por Moisés, ou escrito literalmente por ele, ou escrito pelos seus copistas, né? Ou seus escribas. E eu vou falar um pouco mais sobre isso para você, tá certo? Então, esse é o princípio. Se eu desconstruo isso, eu desconstruo toda a fé cristã, porque se Jesus errou nisso, Jesus pode ter errado em outra coisa. E você tem coragem de falar que Jesus errou em alguma coisa? Eu não tenho. Então, vamos deixar isso do jeito que está, tá certo? Agora, dentro disso, uma observação. O único trecho que certamente não foi escrito pelo próprio Moisés e também ditado por ele, né, ou ditado por ele, é o final do livro de Deuteronômio, o último capítulo, onde vai narrar a sua própria morte. Então, no último capítulo do livro de Deuteronômio, é narrado a morte do próprio Moisés. Então, obviamente, não teria como ter sido ele quem teria escrito e até mesmo ditado, né? Esta parte, irmãos, ela provavelmente tenha sido escrita por um de seus escribas ou copistas. O escriba, antigamente, ele tinha essa função, né, de escrever aquilo que ele estava ouvindo como ditado do seu superior, do seu senhor. Então, certamente essa parte da morte de Moisés foi escrita por um de seus copistas ou escriba, e alguns teólogos defendem até que pode ter sido escrita por Josué, que foi o seu sucessor. Então, acredita-se também que o último capítulo do livro de Deuteronômio foi escrito até mesmo por Josué, tá certo? Então, algo muito importante aí para a nossa caminhada diante do livro de Gênesis, da nossa leitura aí de todo o Antigo Testamento. Segunda coisa que eu quero tratar com você é sobre o contexto. Sobre o contexto de Gênesis, nós podemos dizer, irmãos, 2 coisas, ou nós podemos abordar o contexto em 2 instâncias. Primeiro, quando se fala de contexto, nós podemos falar sobre o contexto de escrita, ou o contexto da escrita do livro de Gênesis, e isso eu espero que fique mais claro para você, conforme eu vou mencionando, explicando aqui para você. Veja só, nesse ponto, nós tratamos do quando, do para quê e também do para quem o livro teria sido escrito, tá certo? Vamos lá. Quando você lê o livro de Gênesis, você deve, irmão,
se lembrar de uma coisa muito importante. Olha só, Moisés, ele está redirecionando ou reorientando a mente e o coração, a fé do povo de Israel, para que eles então possam entrar na terra prometida, na terra de Canaã, e lá viver de forma saudável diante de Deus. Por que isso? Olha só, quando você estuda a história do povo de Israel, você é conhecedor disso, você sabe que eles passaram ali no Egito, presos, cativos, durante 400 anos, irmãos, exatamente isso, 400 anos. Então, enquanto eles estavam ali, eles foram educados à forma de ver o mundo e à forma de viver o mundo dos egípcios e com a mentalidade egípcia. Então, eles estavam ali presos, cativos, e foram imposto sobre eles uma nova crença, uma nova forma de viver. Então, por causa disso, houve a necessidade de Moisés, quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, reorientar ou até mesmo redirecionar a fé, o pensamento, o coração desse povo, para que eles pudessem entrar então na terra prometida de forma saudável, correta, para assim viverem ali diante de Deus. Veja só, enquanto eles estavam lá no Egito, eles então adoraram outros deuses, aprenderam a adorar até mesmo Deus através das imagens, através das esculturas. Eles faziam imagens e esculturas para adorar ao Senhor. Então tudo isso precisava ser mudado, tudo isso precisava ser redirecionado. Eles também passaram a adorar a própria natureza. Por exemplo, eles adoravam ao Deus Sol, adoravam ao Deus Lua. Então, por causa disso, por exemplo, vem Moisés diante deles e diz o seguinte: olha, vocês não devem adorar nada disso, vocês não devem adorar Deus através de imagens, de esculturas, porque Deus, ele não é algo físico, Deus não é algo palpável no sentido que nós conhecemos, nos termos que nós conhecemos. Deus é espírito. Então nós não adoramos um Deus que é espírito através de algo que é matéria, algo que é físico. Não se pode adorar Deus assim. Mas eles adoravam a natureza, o Deus Sol, o Deus Lua. Ora, vocês não devem adorar o sol, porque foi o próprio Deus quem criou esse sol. Ele então narra isso no relato de Gênesis. Então, esse tipo de redirecionamento, de orientação que o povo tinha que ter antes de entrar na terra prometida. Porque, se assim não fosse, eles iam acabar vivendo as suas vidas ali na terra que Deus prometeu, na terra de Canaã, né? Da mesma forma que eles viviam ali juntamente com os egípcios. Então, tudo isso precisava ser reorientado. Por quê? Irmãos, um princípio muito básico, como você aprendeu aqui sobre um outro momento do povo de Israel, é exatamente a mesma coisa que acontecia aqui. Ouça, 400 anos. Irmãos, quantas gerações não se passaram? Então, por exemplo, aquela geração que estava ali diante de Moisés não era a geração que entrou em cativeiro 400 anos atrás, logicamente que não. Então, eles tinham aprendido que aquela era a forma correta de se viver. Então, Moisés tinha que reorientar esse povo, ensinar esse povo como tudo começou, como Deus criou todas as coisas. Outra coisa interessante, importante também de ser dita, eles tinham aderido para si uma cultura totalmente contrária àquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus e foi ensinado através de Abraão, Isaque e Jacó ao povo de Israel. Por causa dessa transição de gerações, por causa do tempo, né, esse ensino dado por Abraão, Isaque e Jacó, que obviamente já tinham morrido há muitos anos, tudo isso foi esquecido, tudo isso foi apagado, ou tudo isso foi suprimido pela imposição dos egípcios. Então, por exemplo, uma coisa aqui a nível de cultura, né? Lá eles estavam entrando na cultura local de um casamento poligâmico, que é um homem, né, que traz várias mulheres como esposa, ou toma muitas mulheres como esposa. Muitas vezes nós olhamos para esse ponto da palavra de Deus e eu já vi muita gente pensar o seguinte: não, porque o livro de Gênesis está aqui, Deus criou
um homem e uma mulher, e estabeleceu aqui o casamento. Então, como que Deus permitia o casamento poligâmico, né? Ou como que Deus permitia o casamento de um homem com várias outras mulheres, sim, sendo que no início ele não fez dessa forma. Eu já vi até muita gente defender, muitas crenças defenderem esse tipo de prática, de cultura, que era tão somente algo cultural, pecaminoso, mas era algo cultural ali daquela região, daquele povo, usando como princípio, como base, esse tipo de argumento. Não, porque o casamento poligâmico veio depois da criação que nós então fazemos. Então, tem aí se eu não me engano, até na Netflix tem uma série, eu não vou me lembrar aqui qual é o grupo, a minha esposa assistiu, se ela lembrar, coloca aí pra gente, não sei se são os Mormons, não vou lembrar, mas tem um grupo cristão, né, de uma determinada região dos Estados Unidos, que eles acreditam no casamento e vivem assim, casamento poligâmico, e a base é exatamente essa. O povo vivia-se no passado, né? E se eu consigo sustentar outras mulheres, eu posso me casar com elas e tal. Mas, irmãos, qual que é o princípio, ou qual que é o ponto certo aqui, ponto-chave desse tipo de argumento ou de ideia? Aqui se trata de algo cultural e, sobretudo, pecaminoso, né? Moisés, então, com o livro de Gênesis, ele mostra exatamente como foi que Deus estabeleceu o casamento, que está lá no capítulo 2, no verso 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, não é que o casamento poligâmico veio depois, porque ele veio depois, ou está sendo narrado depois, que é certo, e o antigo foi apagado, foi descartado. Não. Então, Moisés está diante do povo que estava vivendo dessa forma e dizendo, olha, não foi assim que Deus fez, não foi assim que Deus criou o casamento. Deus criou o casamento como? O homem deixa o seu pai e a sua mãe, una-se à sua mulher, a sua única mulher, e os dois se tornam então uma só carne. Esse é o casamento criado por Deus, estabelecido por Deus. Então, eles tinham que abandonar essas práticas, tanto essas pecaminosas, né, a nível de cultura, quanto as pecaminosas a nível religiosa, que era adorar outros deuses ou adorar a Deus através de imagens e esculturas. Então, você deve ter isso em mente quando você estiver lendo o livro de Gênesis, né? Moisés está diante do povo que iria entrar, Moisés não iria entrar, ele já sabia disso, mas os seus descendentes, né, iriam entrar, e eles teriam que entrar com a cabeça redirecionada, ensinada, doutrinada da forma correta, tá certo, irmãos? Então, tudo isso responde o para quê e o para quem, né? Para que Moisés escreveu, ou para que Moisés relatou tudo isso? Os 5 primeiros livros, inclusive o livro de Gênesis, da forma que estão, para que a cabeça do povo, a fé do povo, o coração do povo pudesse ser redirecionado e reordenado à fé e às crenças verdadeiras, corretas, aquilo que Deus estabeleceu. Para quem isso foi escrito? Obviamente para o povo de Israel, aqueles que estavam ali, né, naquele momento, prestes a entrar na terra prometida. E, consequentemente, para nós hoje que fazemos parte do povo de Deus, a igreja do Senhor. Tá certo, irmãos? Então, isso responde o para quem e o para quem. Agora falta o quando, né? Quando que Moisés escreveu isso? Veja só, Moisés está diante do povo de Israel e ele está nas planícies de Moabe, em frente à terra prometida. Então, Moisés está de frente à terra de Canaã, né, antes do mar, do rio Jordão, melhor dizendo, e ele está então como quem, imagine Moisés aqui, o povo um pouco atrás dele, e à frente de Moisés, o rio Jordão, e à frente do rio, a terra de Canaã. Então Moisés está nesse cenário, ensinando, reorientando, reordenando o pensamento do povo. E ali Moisés então orienta esse povo, como nós já vimos, e veremos também mais sobre isso no panorama de Deuteronômio, tá certo? Porque o Deuteronômio se trata basicamente de 5 discursos dessa natureza que Moisés
dá ao povo de Israel, certo? E também nós podemos falar sobre o contexto histórico em si. Isso que nós acabamos de ver foi o contexto histórico sobre a escrita do livro. Agora, sobre o contexto em si, aquilo que nós estamos estudando, já estamos acostumados a ver, nós podemos dizer o seguinte: e a verdade é que sobre esse contexto histórico em si, não tem muito o que se dizer, porque aqui se trata do início de todas as coisas, né? Porque não se trata mais de Moisés escrevendo ou como autor do livro, isso nós acabamos de ver, mas o contexto histórico em si se trata do próprio Deus como o autor da história, o autor da vida. E o que nós podemos dizer sobre isso antes dos relatos do livro de Gênesis? Muito pouca coisa, mas, por exemplo, Deus Todo-Poderoso, ele sempre existiu, nós cremos nisso, né? Ele não veio a existir, ele não veio a se tornar, não, ele sempre existiu e com ele sempre existiu o restante da Trindade, né? O Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, esse Deus, o Criador, o Deus Pai, Todo-Poderoso, ele cria o universo e tudo que nele existe, não porque ele precisava disso, irmãos. Isso é algo também que precisa ficar muito claro na nossa mente. Deus não precisava criar nenhum de nós ou nada do que foi criado, tá certo? Eu já ouvi muita gente falar o seguinte: não, Deus criou porque ele se sentia muito sozinho, Deus criou porque ele não tinha muita coisa para fazer, Deus criou porque ele se sentia sozinho, não tinha com quem se relacionar. Isso não é verdade. Deus, ele sempre existiu e junto com ele, Deus Filho, na pessoa de Jesus, e Deus Espírito Santo. E eles se relacionavam entre si, eles tinham comunhão entre si. Então Deus não se sentia sozinho, Deus não estava depressivo e por isso criou os seres humanos e tudo que existe nesse mundo. Né? Isso é uma falácia, não tem nada a ver, tá certo? E para que Deus criou tudo isso? Então, nós podemos imaginar algumas coisas, como por exemplo, para a sua própria glória, a própria palavra de Deus mostra e revela isso, e também para o seu próprio deleite, ou seja, Deus se alegra com a sua criação e Deus se alegra por meio da sua criação. Então, nós podemos ter tudo isso como motivos para que Deus possa ter criado a humanidade, para o seu próprio deleite e para a sua própria glória, para que toda essa criação pudesse revelar a glória desse Deus Criador, tá certo, irmãos? Então, tudo isso a nível de contexto histórico e o contexto também da escrita do livro de Gênesis. Vamos caminhar? Quero colocar para você o significado do termo Gênesis. Vamos lá. O termo Gênesis no hebraico significa no princípio. Então, você tem o termo sendo traduzido, né? Bereshit, do hebraico significa no princípio, e no grego esse mesmo termo, Gênesis, significa origem. Por isso aí eu estou usando o termo grego e por isso o tema da nossa mensagem é a origem, né, a mensagem do livro de Gênesis. Então isso significa. Agora, mais importante do que saber isso, é verificar nesse ponto aqui dos significados em que termos se dão esses significados. Então eu quero mencionar alguns para vocês, os mais importantes. Primeiro, quando você olha para todos esses termos e significados, né, do livro, do termo Gênesis, você deve entender que não se trata de um mero relato científico. Então, quando você tem no princípio ou a origem de tudo, você não deve encarar e não deve ler o livro de Gênesis como necessariamente relatos científicos. Ouça com atenção. O relato da criação, ele sim, contém em alguma instância, em algum momento, em algum pé, né, alguns dados científicos. Isso é verdade, lendo a palavra de Deus você percebe isso. Por quê? Porque esse primeiro livro da Bíblia, ele sim, irmão, trata da criação da matéria e também trata de sistemas que sustentam a vida humana, sustentam, né, e falam também de seres e corpos celestiais e também fala da fauna, da flora. Então, quando se fala de tudo isso, em alguma instância você tem que falar
no cunho científico, né? Ou no aspecto científico, mas não é apenas um relato científico. E mais, irmão, essa nem é a preocupação e a ocupação do livro de Gênesis. Então, se você for ler o livro de Gênesis caçando provas científicas disso, daquilo, você vai ficar frustrado, tá? Ou se você procurar embasar a sua fé em relatos científicos usando o livro de Gênesis ou toda a Bíblia, você vai ficar muito frustrado. Por quê? Apesar de conter dados científicos, né, comprováveis e comprovados, a Bíblia não se ocupa e não se preocupa necessariamente com esse aspecto, o científico, tá certo? Quer ver uma prova disso? É a própria linguagem que Gênesis usa, ou até mesmo que a própria Bíblia como toda usa. Ela usa uma linguagem mais cotidiana, né? Uma linguagem bem cotidiana, ao invés de uma linguagem técnica científica, como são todos os documentos de cunho científico. Por exemplo, eu essa semana terminei o meu semestre, graças a Deus, e o último trabalho que eu fiz vários dessa natureza, mas o último que eu fiz foi um trabalho científico. E eu falei do plano de revitalização da primeira igreja batista em Itaberaí, mas não a nível como a gente conversa aqui na igreja, ou como a gente fala aqui, mas em um nível científico. Então, a forma de falar é uma, a forma de escrever é totalmente diferente, né? A forma como que você coloca as palavras é totalmente diferente. Então, tudo isso é no campo científico. A palavra de Deus, ela não usa essa linguagem. Dependendo da linguagem que eu colocar no meu texto e enviar para a faculdade, eu vou ser reprovado ou vai ser descontado ponto da minha atividade, porque tem que ser uma linguagem técnica científica. A palavra de Deus não tem essa linguagem, é uma linguagem cotidiana, é algo para que eu e você, nós possamos ler e entender de forma bem clara e também mais simples, tá certo? Outra coisa, Gênesis é lido de forma histórica. E essa é uma forma muito saudável, irmãos, de se ler o livro de Gênesis, como um relato histórico. Veja só, é perceptível que existe um narrador e um fato que aconteceu. Por exemplo, quando você lê o verso de número 1, como nós já lemos aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse verso, você percebe que ali existe alguém narrando, existe um narrador. E esse narrador, ele está falando a respeito de uma outra pessoa, que é o Criador. E esse narrador também está falando o que essa outra pessoa fez, criou isso e criou aquilo. Então, ele está mencionando, narrando fatos que existiram de verdade, né? O fato já mostra exatamente isso. Então, você deve ler o livro de Gênesis como um relato histórico. E o verso de número 1 mostra isso de forma muito clara, porque evidencia que existe ali um narrador, alguém que está narrando uma história, algo que aconteceu com personagens, com coisas que foram criadas. Então, você percebe isso de forma muito clara, inicialmente no verso 1. Em todo o livro você vai perceber isso, a linguagem do livro vai mostrar isso também. Quando você olha para alguns detalhes a nível linguístico, você percebe isso também de forma muito clara. O livro de Gênesis sendo lido e tratado como um livro histórico, como uma narrativa, né? Por exemplo, os verbos estão no passado, os substantivos estão no passado, e tudo isso nos ajuda a compreender o livro de Gênesis e a ler também o livro de Gênesis como um relato histórico. Por exemplo, o verbo criou, né? Deus criou o passado, né? Quando você lê, por exemplo, o verso de número 2, a terra era sem forma e vazia, era substantivo no passado. Então, tudo isso te ajuda a ler e a ter o livro de Gênesis como um relato histórico. Quando se lê o Novo Testamento, você também percebe exatamente a mesma situação. Como nós já mencionamos aqui, Jesus e os apóstolos, eles apontam para o livro de Gênesis como um relato histórico. Ou seja, eles leem, ou nós devemos ler, da mesma forma que Jesus e os apóstolos liam
o Antigo Testamento e, em especial, o livro de Gênesis que nós estamos estudando. Então, você vê Jesus citando, você vê Paulo citando, então tudo isso traz o livro de Gênesis como algo que aconteceu como um relato histórico, tá certo? Agora, não é somente isso, tá? O livro de Gênesis não pode ser encarado, né, somente como um relato histórico, tá certo? E entra aqui o nosso terceiro ponto dentro dessa situação de significado. Gênesis é tido também como um tratado teológico. Então, essa é uma das formas mais importantes de se ler o livro do Gênesis, um tratado teológico. Por quê? Porque, irmãos, quando nós falamos de teologia, nós estamos falando do estudo sobre Deus. Isso que significa teologia, estudo sobre Deus. Então, tratado teológico é uma das formas mais saudáveis e corretas de você ler o livro de Gênesis, além de estar lendo com essa perspectiva também sobre um viés histórico, tá certo? Agora, quando nós falamos em teologia no livro de Gênesis, e o livro de Gênesis como um tratado teológico, nós devemos entender que esse tratado teológico do livro de Gênesis não se dá como nós conhecemos teologia hoje. Por exemplo, nós temos a teologia hoje, em sua grande área, como teologia sistemática. Então, o que é teologia sistemática? É a organização dos assuntos, organização dos temas da Bíblia. Então, quando você lê o livro de Gênesis, você não pode esperar uma organização nesses termos, mas o que é que está acontecendo aqui em nível teológico ou a níveis teológicos? Você tem sendo apresentado aqui a história do Criador e também da sua criação. Então, em nível teológico, nós devemos entender isso. Não é a teologia sistemática de forma organizada, né? Mas você até tem uma organização, uma coerência, uma coesão, uma sequência, mas nos termos que nós conhecemos, teologia sistemática hoje, nós não devemos encarar os escritos do livro de Gênesis, porque no sentido teológico traz a apresentação da história do Criador e também da sua criação de forma bem direta, tá certo? Então, irmãos, em linhas gerais, são nesses termos que se dão os significados do livro e também a forma como nós devemos ler todos esses livros, em especial o livro do Gênesis, tá certo? Tema principal, e aqui a gente termina. Tema principal do livro de Gênesis. Quando você lê todo o livro, em especial essa parte que nós estamos mencionando, do capítulo 1 ao capítulo 11, você tem um assunto macro, um assunto geral, um tema principal, que é queda, criação, queda e redenção. Então, tudo isso introduz o livro de Gênesis, que vai também introduzir toda a Bíblia Sagrada, toda a história, e assim nós devemos ter esse livro. Veja só, é um assunto só, tá certo? A criação, queda e redenção, esses três aspectos formam o assunto, tá bom? Veja só, primeiro, criação. Nesse ponto aqui, tem muitas coisas a serem destacadas, mas eu quero destacar uma tão somente, ou algumas aqui tão somente. Olha só, irmãos, nós precisamos, quando falamos de criação, nós precisamos nos ater à não literalidade de muitos termos que são usados aqui no livro de Gênesis. Por exemplo, você tem aqui a agenda da criação, né? Você não pode entender essa agenda como algo literal. Por quê? Tem outra coisa, dia na Bíblia, né? Noite no livro de Gênesis, no início. Você não deve, muitas vezes, entender isso como algo literal. Por quê? Em muitos momentos, o sentido de vários termos no livro de Gênesis tem mais um sentido figurativo, artístico, né? Figurado sobre esses termos, né? Mais um sentido artístico, figurado, do que científico e literal.
Vou explicar para você de forma mais clara. Veja só, de forma literal, o que é que nós temos? Por exemplo, nós temos o homem na pessoa de Adão e também na pessoa de Eva. Você tem a criação do ser humano nas pessoas de Adão e de Eva. Você tem os animais, você tem as plantas, você tem o mar, ou seja, tudo que existe como matéria. Então, tudo isso, quando é citado no livro de Gênesis, você deve entender como criação literal, né? O homem, as plantas, a mulher, os animais, então tudo isso é literal porque vem de alguma matéria e a matéria foi criada de forma literal. Agora, o que é que nós temos na criação em forma artística ou figurada, né? Ou como forma de parábola, você poderia entender assim também. Você tem essa agenda da criação que eu citei para você. Por exemplo, Deus criou isso no primeiro dia, Deus criou aquilo no segundo dia, no terceiro dia e assim por diante. Nesse ponto aqui, irmãos, é importante notar que provavelmente não se tratam de dias de 24 horas como eu e você nós conhecemos hoje. Por quê? Quando você olha para o termo hebraico para dia, como é citado logo no início, o termo significa tão somente período ou períodos. Então, quando você olha para isso, você deve entender o seguinte: não é que Deus ele tenha criado, por exemplo, criou aí o céu e a terra, tudo isso no primeiro dia de 20. Então, em 24 horas, Deus criou o céu e criou a terra. Em 24 horas, Deus criou os animais, as plantas. Você não deve entender dessa forma. A forma de se ler isso mais saudável, correta, é por período, porque é exatamente isso que significa o termo usado para dias, tá certo? Nessa parte inicial do livro de Gênesis. Depois, dia passa a ser uma questão de tempo em cronológico, né? Mas isso bem mais à frente. Então, é correto entender que Deus criou, por exemplo, o céu e a terra no primeiro período. No segundo período, Deus criou isso, e assim sucessivamente, tá certo? Veja só, quando você olha para esse aspecto da criação, não literal ou figurado, artístico, né? Você deve entender isso como duas formas. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela usa, existe na Bíblia Sagrada algumas linguagens. A primeira, antropomórfica e antropopática. Essas duas linguagens, esses dois palavrões aí, né, são muito importantes e também interessantes para que você possa entender aí alguns momentos onde a Bíblia diz algumas coisas de algumas formas, usando algumas figuras, enfim. Vou explicar para você de forma bem simples. Primeiro, antropomórfica. É a linguagem usada na Bíblia Sagrada para dar características humanas a Deus. Por exemplo, quando a gente diz que Deus, por exemplo, nós oramos aqui para que Deus possa estar com seus ouvidos atentos, né? Deus não tem ouvidos, Deus não tem boca, Deus não tem pés, não tem braço, não tem dedos, mas a Bíblia Sagrada, ela nos comunica Deus dessa forma. Por quê? Porque é a forma como eu e você nós podemos entender. Então, Deus não é uma pessoa com características humanas. Nós que somos seres humanos com características de Deus, né? Mas Deus, ele é tratado na Bíblia Sagrada dessa forma para que eu e você nós possamos entender, para que possa entrar, né, uma imagem de Deus na nossa mente e que nós possamos nos comunicar com esse Deus assim como nós oramos aqui no início, né? Senhor, que os seus ouvidos estejam atentos, né? Mas Deus não tem ouvidos. Essa é uma linguagem antropomórfica para tratar o Senhor. Ou seja, quando nós atribuímos características humanas, pés, mãos, ou até mesmo características animais, nós temos aí Deus citado como uma galinha, né? Jesus sendo citado como uma galinha que queria ali acolher os seus pintinhos. Então, tudo isso é linguagem antropomórfica, tá certo? Linguagem antropopática. O que significa esse outro palavrão? Significa quando nós damos sentidos ou sentimentos a Deus, né? Sentimentos humanos, e esses sentimentos são atribuídos ao Deus Todo-Poderoso. Exemplo, a nossa mesma oração que citamos agora há pouco, né? Ao orar eu disse
que Deus estivesse com os seus ouvidos atentos, ou que Deus estivesse ouvindo. Ouvir é um sentido humano, né? Ou, por exemplo, podemos até nos aprofundar um pouco mais. Lá no livro de Gênesis, você leu, quando entra a parte do dilúvio, né? Capítulo 11, ali 10, 11, você tem o dilúvio. Nesse relato, você tem lá escrito que Deus fez o quê? Depois que criou a sua humanidade, naquele momento. Deus ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Agora, irmãos, Deus não se arrepende. Quando você diz que Deus se arrepende, você está dizendo muitas coisas contrárias ao ensinamento bíblico e até que vão desconstruir muita coisa no futuro, como nós vimos aqui já nesse estudo. Por exemplo, quando eu acredito literalmente que Deus ele se arrependeu de forma categórica, literal, eu estou dizendo que Deus não é perfeito. Eu estou dizendo que os planos de Deus não é perfeito. Eu estou dizendo que Deus errou ao criar o ser humano, ao criar toda a sua natureza, a sua criação. E quando Deus criou tudo isso, Deus disse que era o quê? Bom. Deus disse que era muito bom. Então, Deus estaria se contradizendo, né? Porque quando ele criou, disse que é bom. Agora, quando esse povo, né, se rebelou contra ele, ele disse que se arrepende porque, né, talvez teria se tornado totalmente ruim, enfim. Então, isso é uma linguagem, é uma forma de linguagem para que eu e você nós possamos entender o que é que Deus estava sentindo naquele momento, quando ele então trouxe o dilúvio e destruiu toda a terra. Não é que Deus se arrependeu. Por quê? Porque ele é perfeito, os seus planos são perfeitos. Ele não poderia se arrepender nos termos que nós conhecemos, né? Como nós nos arrependemos, por exemplo, porque ele é onisciente, ele é conhecedor de todas as coisas. Então, quando Deus criou algo, ele já sabia quais seriam os resultados de toda essa criação, né? Ele já sabia o que o homem ia fazer, tudo. Então, é apenas uma forma da Bíblia falar e linguagem que ela usa para que eu e você nós possamos entender aquilo que Deus está sentindo, tá certo? Isso é uma linguagem antropopática, quando eu atribuo sentimentos humanos ao Deus Todo-Poderoso. No caso que nós estamos vendo aqui, no caso do dia, né? O dia aqui é uma linguagem antropomórfica. Por que é uma linguagem antropomórfica? Porque dia é um uso humano, né? Eu que uso dia, né? Você quem usa o termo dia. Então, isso é uma linguagem humana, uma característica humana, né? Isso para quê? Para que o homem pudesse entender, como já falamos, e também imitar, copiar o seu Criador. Explico para você de forma muito simples. Por exemplo, no relato de Gênesis, capítulo 1, é narrado que Deus criou, que Deus trabalhou. E depois de trabalhar 6 dias, o que é que Deus fez ao 7º dia? Deus descansou. Agora, Deus não tem necessidade de descanso, não é verdade? Porque ele não se cansa, porque ele não é físico, não é humano, não é como eu e você, limitado. Então, essa é uma linguagem antropomórfica exatamente por causa disso, né? Sou eu atribuindo algo meu, uma característica minha, ou um uso meu, humano, para a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Então, na agenda de Deus, Deus trabalhou 6 dias e descansou no último. Eu devo não tão somente entender isso, mas como também eu devo imitar isso. É por isso que você trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado e folga aí o fim de semana ou somente o domingo. Nós estamos como criação imitando o nosso Criador. Eu como criatura trabalho de terça a domingo e folgo na segunda. Porque eu entendi o que o Criador fez, como ele viveu, né? E eu reproduzo ou imito isso da mesma forma, tá certo? Então é por isso que a Bíblia usa essas linguagens antropomórfica e antropopática, tá certo? Então o dia aqui é exatamente isso. Não são dias literais de 24 horas, são períodos. Agora, esse período poderia ter durado 1 hora?
Poderia. Esse período poderia ter durado 5 horas, 24 horas? Poderia, mas nós sabemos que o tempo não era contado assim, né? Esse período poderia ter durado aí, sei lá, vamos extrapolar aqui, né? Milhões de anos. Então, entre a primeira criação e a segunda criação, poderia ter sido, sim, milhões de anos? Poderia. Por quê? São períodos de forma necessária, tá certo, irmãos? Tem um autor, Bruce Walter, ele diz que quando nós temos essa linguagem, elas são usadas para nós imaginarmos, né? Conjecturarmos, especularmos. Então, se você me perguntar, eu gosto de entender isso como um dia de 24 horas, porque é assim que a linguagem é usada, né? É para eu entender, é para você entender. Então, não há nenhum problema sério, grave, quando você olha, fala, não, Deus criou tudo em 7 dias, né? Tem até algumas canções infantis, né? Em 7 dias Deus criou e tal. Não tem problemas sérios você tratar dessa forma. Você só precisa ter um entendimento de que, de forma literal, talvez não teria sido assim, certo? Sobre a queda, vamos lá? O objetivo aqui é mostrar o momento em que a criatura vai contra o seu propósito. Falamos sobre isso domingo. Que é o quê? Obedecer e honrar aquele que o criou. Deus cria o ser humano necessariamente e coloca sobre ele ordens, várias ordens. E também coloca uma ordem que vai ter repercussão na sua vida eterna, na sua vida espiritual. E qual é a intenção de Deus ao colocar isso? É que o ser humano, então, continue obedecendo ao Senhor de forma cabal, tá certo? E nesse ponto também da queda, o intuito aqui é mostrar o coração do homem, as suas intenções, né? E o seu estado de depravação total. E isso em si já aponta para a necessidade de uma redenção por parte do Deus Criador. Ou seja, por causa do coração humano, né, da maldade que habita nele, da ganância, do egoísmo que habita nele, ele caiu, pecou, foi contra a vontade de Deus, e isso mostra uma necessidade de uma redenção por parte desse próprio Deus, e aí se dá toda a história da salvação até Jesus Cristo, certo? Último aspecto do tema geral, e último aqui também para nós, é a redenção. Irmãos, essa parte da redenção vai ficar mais clara com o chamado de Abraão como escolhido de Deus. Para quê? Para que nele ou através da sua descendência fossem abençoadas todas as famílias da terra. Então, de forma concreta, essa parte da redenção ela vai se dar e se perpetuar, né, através do chamado de Abraão. Até o capítulo 11 do livro de Gênesis, o que nós temos são as promessas dessa redenção, são os vislumbres dessa redenção. Agora, quando chega o capítulo 12 em diante, o plano de Deus ele começa a ser executado de forma concreta na pessoa e na família de Abraão e também de Sara. Amém? Então, isso a nível de panorama é o que eu separei para os irmãos hoje. Como disse no início, né, aqui nós estamos fazendo um panorama do panorama do panorama. Então, não tem como a gente tratar dos detalhes, né, das nuances e minúcias que tem aqui, só nessa primeira parte do livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, mas de forma geral você pode entender. Queda, criação, queda e redenção. Esse é o assunto geral aí do livro de Gênesis, e toda essa história da redenção, da queda, da criação vai se desdobrar ao longo de toda a Bíblia Sagrada, tá certo, irmãos? Então, esses foram os pontos que eu separei para que eu e você nós pudéssemos meditar nessa noite. E na próxima quarta, se Deus assim nos permitir, nós veremos um pouco mais sobre o livro do Gênesis, ou sobre a origem, agora de forma necessária, sobre a redenção através da pessoa de Abraão, do seu chamado, sua vida, e eu convido você para a próxima quarta, tá certo, irmãos? Antes de terminarmos, algumas aplicações sobre tudo isso que nós falamos. Primeiro, o que é que você deve praticar?
Jamais questione os decretos de Deus. Irmãos, nós vimos que não cabe a nós, não cabe a mim e a você questionar aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus decretou, seja em qual área for, área da criação, da queda, da redenção, foi decretado pelo Deus Criador, aquele que sempre existiu, o poderoso, o soberano, ele quem decretou. Não cabe à sua criatura, questionar qualquer ato da sua criação. Por quê? Porque ele é o Criador, ele é o sustentador de tudo e também de todos, e não é papel meu e seu como criaturas questionar. Nós devemos obedecer, e com essa nossa obediência nós vamos honrando e glorificando o Deus que nos criou. Tá certo? Então, sempre quando você estiver diante aí, sei lá do que, de um desafio, de uma questão, não questione, Foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem quis dessa forma, e assim nós precisamos entender. Já disse aqui, volto a repetir, nós estamos em um culto de oração também, e muitas vezes, depois de algum tempo, nós fazemos um pedido a Deus, depois de algum tempo nós questionamos, Senhor, por que aconteceu dessa forma? Irmão, nunca se trata de poder, nunca, jamais, nenhuma ação de Deus se trata de poder. Por quê? Ou o porquê não aconteceu, ou porque aconteceu dessa forma. Não, a questão não é poder, tá certo? Deus ele tem poder para fazer infinitamente mais, coisas maiores, coisas grandiosas, enfim. O poder de Deus é ilimitado, ele é o Todo-Poderoso, ele é feito disso. Então, se trata de quê? Vontade, tá certo? Tá certo? Decreto. Então, você talvez vai orar por alguma coisa e essa coisa não vai acontecer da forma que você pediu. Foi porque o Senhor não tinha poder para fazer? Não, foi porque Ele quis que acontecesse dessa forma. Tá certo? E assim nós precisamos entender. Segunda coisa para você praticar, não deixe as dúvidas tomar a sua fé. Meu irmão, isso aqui é muito importante, em especial para nós que estamos lendo o livro de Gênesis com calma, devagar, prestando atenção nos detalhes. E quando nós lemos os relatos no livro de Gênesis e também nos demais, nos faltam muitas respostas, muitas perguntas nos vêm, até mesmo uma irmã, quando eu falei aqui que queria expor o livro de Gênesis inteiro, a irmã, nossa pastor, você podia fazer o livro de Gênesis, porque eu tenho muita curiosidade no livro de Gênesis, e assim é verdade com todos nós, irmãos. A maioria das nossas questões não são respondidas com aquilo que está escrito no livro de Gênesis. Isso sim é uma verdade, E por que nós temos muitas dúvidas assim com relação à criação? Por um motivo muito simples, por causa da grande ênfase na necessidade de dados científicos para se provar alguma coisa. Nós estamos vivendo um tempo onde, se eu não tiver uma prova científica ou uma prova concreta, material, eu não creio. E é por isso que muitos não creem na criação da forma em que está. É por isso que muitos não creem no próprio Deus. Porque você não pode concretizar isso, Você não pega em Deus, você não toca em Deus, Você não sente Deus, Às vezes a gente passa, você está ouvindo uma palavra e passa um vento e você arrepia, nossa, Deus tocou em mim. Não, Deus não tocou em você. Isso é uma linguagem figurada que nós usamos, Mas, por causa disso, ou por falta disso, as pessoas não acreditam em Deus. E o crente, o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele não pode deixar que as suas dúvidas tomem a fé que ele tem, Por quê? Irmãos, como nós já vimos aqui, a Bíblia não é um tratado científico, a Bíblia não é somente um tratado histórico, algo que você pode, por exemplo, quando a gente fala de história, a Bíblia é um contexto histórico, o livro de Gênesis também tem esse viés e muito forte. Significa dizer que eu posso voltar lá atrás e vasculhar e pesquisar e achar muitas coisas. Sim, é verdade. Mas significa também que eu posso voltar lá, pesquisar e procurar e posso não achar muitas coisas também. Por quê? Ela não é somente um tratado
ou um relato histórico, tá certo? Então nós devemos nos ater das informações que são oferecidas no livro de Gênesis, em toda a Bíblia Sagrada, pela fé, através da fé, né? Nós devemos crer que tudo que é necessário para a nossa vida e fé diante de Deus está revelado no livro de Gênesis e em todos os outros livros da Bíblia Sagrada, né? E aquilo que não é necessário para a nossa vida e fé diante de Deus não foi revelado. Simples assim. Augusto Nicodemos, falando sobre o livro de Gênesis, ele diz o seguinte: nós nos calamos onde o texto bíblico se cala. Né? Quando você fala do relato da criação, isso é muito importante. Né? Então, você tem dúvidas? Sim. Eu tenho dúvidas? Sim. Agora, eu devo me ater ao conteúdo, ao ensinamento, ao princípio, pela fé, tá certo? E não ficar questionando. Até você pode questionar no sentido de conhecer mais, mas não de questionar no sentido de duvidar. Tá? Se você duvida, você precisa rever o seu conceito de fé em Deus, tá certo? Lembre-se, a Bíblia não é um tratado científico, não é somente um texto histórico e nem basicamente teológico, nesses termos que nós tratamos aqui. Mas porque não está de forma organizada, né, eu não vou tratar como teológico. Não, ela é a palavra de Deus, é a palavra do próprio Criador. Tá certo, irmãos? Então, pratique isso sempre quando você estiver aí lendo aí o livro de Gênesis. Lembre-se dessas questões que nós tratamos aqui e sempre você pode voltar a esse estudo e você pode, então, se lembrar daquilo que nós falamos aqui, tá certo? Então, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela palavra dele aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, a Deus, por esses poucos esclarecimentos que tu mesmo, ó Deus, através do teu Espírito Santo, possa ter nos conduzido, ó Pai, nos orientado, nos ensinado, que cada irmão aqui possa ter sido, ó Deus, edificado, enriquecido e abençoado pela pregação da tua palavra a nível de estudo panorâmico do livro de Gênesis. Nós oramos assim, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.